Boa tarde, pessoal do nono ano de História e Geografia. A aula de hoje é uma explicação das atividades que vocês fizeram, porque a maioria acertou, mas muitos ainda erraram. Então, para esses que erraram, eu vou estar explicando o que a questão realmente está pedindo, para vocês refazer as questões. Tá? Não esqueça que as questões têm que ser construídas e que o que é construção? Na sua resposta tem que estar escrito de que você está falando, certo? E a questão número 1 aí da página 280 explica os motivos que levaram à renúncia de Getúlio Vargas. A resposta está aí nos primeiros capítulos, nos primeiros parágrafos aí no início aí do conteúdo, certo? Nós trabalhamos bastante isso aí, certo? Infelizmente alguns erraram. A questão 2, assinala a alternativa correta para completar a frase a seguir. Então, tem 2 quadrinhos aí. Você recorre o texto e vai saber qual a resposta, qual quadrinho marcar. Okay? A questão 3 é VOF. Então, para você saber o que está errado nessa questão, o que está errado e o que está certo, você tem que ler o texto. Ler essas informações aí e ver o que está errado nessas informações. Tá? Aí tem apenas uma verdadeira, o resto tudo é falso, e aí você faz correção dessas atividades. A questão 4 é um texto. É um texto um pouco difícil, mas você vai conseguir. Foi muito bem explicada, principalmente a questão A do número 4. Eu ajudei você a identificar aí a resposta, lendo com vocês. Ainda teve gente que errou, ok? Mas a maioria acertou, parabéns. A questão B relaciona a frase "voltei ao governo nos braços do povo". Tá, é uma frase de peso. Lê o texto lá e essa frase aqui, "voltei ao governo no braço do povo", é baseado em um fato. Que fato é esse? Eu expliquei para vocês. Vocês terão que recorrer ao conteúdo para poder ver que fato é esse. Eu expliquei para vocês que lembra que o governo de Getúlio Vargas teve um período de ditadura militar. E as pessoas era punida se falasse mal do governo ou qualquer movimento contra o governo. Mas apesar desse, era para a população até odiar Getúlio Vargas. Mas, no entanto, no próximo governo dele, ele foi bastante apoiado pela população. Incrível isso, certo? Então, leia esses fatos, tá bom? Essa aqui destaca quais seria voltei ao governo nos braços do povo, certo? A questão C, o que está pedindo aqui? Explique quem compunha os grupos citados por Vargas. Que grupo é esses? As forças que eram contra o povo. Então, está perguntando que grupos era esse, que grupos
quem pertencia, fazia parte desses grupos, que são os grupos nacionais e grupos internacionais ou estrangeiros. Então você tem que identificar quem se compõe esses dois grupos. Por quê? Porque esses dois grupos é o que o Getúlio Vargas refere às forças contra o povo. Bom, aí da letra A. Então, eu vou estar comentando também agora geografia, tá? O que acontece? Geografia, nós não terminamos o conteúdo, mas vocês podem já estar fazendo aí as atividades. A questão número 1 aí da página 356 pergunta: além de critérios geográficos, qual fato histórico verifica no continente europeu é utilizado como base para a regionalização apresentada nesse capítulo? Então, é aquilo que nós já estudamos sobre regionalização política. A questão 2 é sobre relevo e hidrografia do continente europeu, assinale a afirmativa incorreta. Aí só tem uma incorreta, pessoal. Então você vai identificar ela, mas para isso você tem que estudar o conteúdo sobre relevo e hidrografia. Tá? Depois você vai corrigir a frase que está incorreta, a informação que está incorreta. A questão 3. Por qual motivo o clima na porção norte, você tem que olhar o clima da porção norte, das áreas próximas ao Oceano Atlântico e o Mar do Norte, na Europa Ocidental, é mais a menos do que deveria por sua latitude. Tá? Então você vai identificar o quê? O que está pedindo para você fazer? Buscar os motivos. Qual o motivo que esse clima, ele é um clima a menos? Tá? Por que ele é um clima a menos do que deveria ser, e aí por causa aí da latitude? E a questão 4. Você vai ler esse texto aí e responder a questão. O texto acima descreve uma situação comum em qual porção da Europa? Então, aí tá as alternativas aí. Aí você recorre ao texto aí acima do 4 e identifique qual dessas alternativas que está certa. Aí tem 3, por exemplo, a primeira, na porção oeste do continente, principalmente na Península Ibérica. E a questão 5 são essas paisagens aí. Vocês vão estar dizendo qual o tipo de clima dessas paisagens. Tanto A, B, a C está relacionado a esse clima aí. Tá? Que fator climático relaciona a distância dos oceanos influencia esse tipo de clima, ou esse tipo climático. Tá certo? Então, apesar de nós não termos terminado o conteúdo, mas nós vamos estar, a partir de amanhã, trabalhando esse conteúdo, vocês vão fazendo aí essas atividades, tá? Até amanhã.